Bom dia. Vou começar uma pequena meditação aqui. Estava lá lendo as escrituras aqui, como ela é muito inspiradora. Eu estava lendo aqui e de repente eu comecei a meditar algo sobre a beleza. A beleza ela é enganadora. Quem vê beleza, quem vê aparência exterior, não conhece o interior, né? Então, por isso que a Bíblia fala sobre discernimento espiritual. A pessoa tem que ter um discernimento espiritual para poder discernir quem está conversando com ele, sobre a beleza. Não significa que a pessoa tem que ser feia para ser espiritual, não é isso. Ela pode ter beleza sim, ué, qual é o problema? Mas você não pode ir pela beleza externa, mas pela beleza interna. Então, da onde eu obtive esse pequeno pensamento, essa pequena inspiração para poder fazer esse vídeo aqui? Foi daqui, ó. Samuel, no capítulo 8, os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. Eles pediram um rei para eles. Eles queriam. Por quê? Porque eles queriam ser como todas as nações. Todas as nações tinham um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. Agora, como que eram as outras nações? As outras nações tinham rei e eles eram pagãos, adoradores de ídolos e assim mais. Israel não. Ele tinha um Deus que falava com Moisés quando tirou eles lá de dentro do Egito, né? Eles tinham um Deus. E eles escolheram Samuel, um homem consagrado a profeta. Quem escolheu foi Deus. Ana pediu a Deus um menino. Quando esse menino nasceu, ela dedicou aquela criança a Deus. Aquela criança foi crescendo. Você conhecer a história de Samuel, você vai ver. Ele foi crescendo na casa de Deus e ele foi um profeta de Deus. Então ele estava à frente de tudo que Israel precisava. Samuel estava ali aconselhando eles o que ele tinha de fazer, o que não tinha de fazer, né? Então chegaram uma hora que o povo se reuniram, né? E falaram para Samuel. Eles falaram para Samuel assim, ó. Todos os anciões. Então, ó, nós estamos em 1 Samuel 8, versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Aí Moisés ouviu aquilo e disse, no versículo 7, no versículo 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Eles não pediram um rei? Então, orou ao Senhor, para ver, né? Aí, o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto eles te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Entendeu? Quer dizer, eles rejeitaram o profeta, né? Só que Deus falou para eles, não estão rejeitando você, eles têm rejeitado a mim, né? Porque quem rejeita um profeta, rejeita a Deus que enviou aquele profeta. Entendeu? Então agora, se a gente for para o 9, versículo 2, está escrito assim, ó. No versículo 1, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afiás, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Quer dizer, era um homem muito forte, alentado em força, o seu nome era Quis. E ele tinha um filho, este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo,
tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima, sobressaía todo o povo. Olha só, um homem forte, ombros largos, bonito, né? Então o povo estava pedindo um rei. Então aí Samuel chega, aqui no versículo 8, no 8, 5, 7, como nós já vimos que eles pediram um rei. Agora nós vamos para 10, versículo 24. Está escrito assim: então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum homem semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro, pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo para a sua casa. Então eles queriam, então Samuel pegou aquele homem mais bonito que tinha, de ombros largos, né? Aí chegou, aí Samuel falou assim: eis aqui, vocês querem um rei? Então tá aqui. Aí na hora que eles viram que ele era o homem mais bonito, o homem que sobressaía, aí todos eles gritaram: viva o rei! Né? Mas tinha que ver se era a eleição de Deus, entendeu? Bom, pessoal, vamos continuar aqui de onde nós paramos, porque como alguns talvez já devem saber, eu estou aqui num ambiente de trabalho, é a minha vidraçaria. Então nós estamos numa pequena meditação aqui, então nós vamos dar continuidade a partir disso daí. Talvez a tela tenha mudado um pouco a estrutura, tá? Você vai ver que isso foi uma montagem, mas é continuação do assunto, né? Então nós paramos aqui, ó, né? Então enviou Samuel a todo o povo, cada um foi para a sua casa, certo? Eles queriam o quê? Um rei? Deus deu um rei. O que estava acontecendo ali? Ele estava antecipando aquilo que Deus iria fazer. Quando Deus veio na terra, Jesus, ele era o rei dos reis. O diabo, conhecendo esse plano, o que ele fez? Ele quis antecipar. E você não pode antecipar o plano de Deus. Tudo corre no tempo correto. Mas agora eles queriam antecipar. Por quê? Porque eles queriam ser igual às outras nações. E o que fazia diferença entre as outras nações e o povo de Israel? Era Deus. O Deus de Israel era aquele que tinha criado tudo, até mesmo aquelas outras nações. Foi Deus que criou todo aquele povo. Só que eles adoravam quem? Eles adoravam ídolos. Não adoravam o mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, a qual Deus tirou de dentro daquela multidão, quando saíram ali de dentro do dilúvio, né? Que eles começaram a crescer, fizeram uma torre. Deus tirou Abraão e veio trabalhando com aquele povo e se identificando para ele. Falou: eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele veio vindo. Então aquele povo agora, eles estão numa caminhada pelo deserto. Agora eles já encontraram ali os lugares dele. Agora nós estamos na história de Samuel. O povo queria ser igual às outras nações. Então Deus falou: então ouve o que eles pedem. Estão pedindo um rei? Então dê um rei para ele. Moisés leu o direito, qual que seria os direitos deles. Ele falou: não, mas nós queremos um rei mesmo assim. Mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ele falou: não, mas nós queremos um rei. Então tá bom, querem um rei? Colocou o rei. Só que eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando Deus para reinar sobre eles, porque Deus reinava através de Samuel. Deus falava e Samuel falava com eles. Então Deus sempre falou através do profeta. Vocês estão percebendo isso? Então tá. Então agora eles mandaram cada um para sua casa. É um rei que vocês querem? Então tá bom. Levantou lá aquele homem de ombros largos, né? Bonito. Então tá aqui o rei de vocês. Eles gritaram: viva o rei! Cada um foi embora para sua casa. Agora vamos para o 13, versículo 13. Está escrito assim: então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o seu reino. Deus já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração,
já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que foi que Deus ordenou? Samuel disse para ele, quando ele estava numa batalha: fica aqui, espera até que eu traga uma resposta de Deus do que você vai fazer nessa guerra. Aí Samuel subiu para falar com o Senhor, para ver a resposta do Senhor, para Saul poder ir para aquela guerra. Só que Samuel estava demorando. Só que ele tinha falado: me espera tantos dias. E aqueles tantos dias eram os dias que Saul tinha que esperar. Só que Saul perdeu um pouco talvez a paciência e não quis esperar tudo aquilo lá. Então o que ele fez? Ele pegou, fez um serviço que não era para ele ter feito. Ele quis fazer um sacrifício a Deus. E não era para ele fazer sacrifício a Deus, ele era rei. Ele não era sacerdote. Sacrifício é para os sacerdotes fazer. Samuel era o sacerdote. Então era serviço para Samuel fazer. Cada um tem o seu serviço, cada um faz. Não adianta um querer fazer o serviço do outro. Não, Deus tem um serviço para cada um. Se você é uma dona de casa, seja uma boa dona de casa. Se você é um pedreiro, seja um bom pedreiro. Se você é um comerciante, seja um bom comerciante. Tudo no seu lugar. Um pedreiro não pode fazer um serviço de mecânico. Um mecânico não pode fazer um serviço de eletricista. Cada um tem a sua função. Mas tudo opera para aquela o andamento da boa obra. Entendeu? Mas não. O problema é que cada um quer fazer o serviço do outro. E não é assim que funciona. Então Saul queria fazer o quê? Ele viu que Samuel estava demorando, então ele pegou e foi sacrificar. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu holocaustos. Olha só. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Olha, ele não podia esperar mais um pouquinho? Ele se precipitou. Aí, ó. E Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Depois que ele tinha feito o sacrifício, Samuel chegou. Aí Saul saiu ao encontro de Samuel para saudar ele. Aí Samuel disse: que fizeste? Disse Saul: porquanto o povo via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E me constrangi e ofereci sacrifício. Aí Samuel disse: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, então Samuel agora falou para ele: você não fez o correto, você não esperou como o Senhor mandou. Você quer fazer as coisas ao seu modo, e não é o seu modo, é do jeito que Deus falou. Então agora Deus tem te rejeitado, e agora Ele vai escolher um outro para ocupar o seu lugar. Agora aqui é que eu quero mostrar para vocês quem é esse outro. Se nós formos para o 16, versículo 1, está escrito assim, Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre o meu povo Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um para ser rei. Olha só. Então ele foi lá. Samuel pegou o vaso de azeite, e foi para onde Deus mandava, porque um profeta é obediente. Deus manda ele fazer tal coisa, ele faz. Manda ficar, ele fica. Essa é a obediência que Deus quer. Não é você se precipitar e fazer aquilo que você acha que é. Não, é aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou, ele é responsável por aquilo. Então Samuel fazia tudo que Deus mandava. Então o que aconteceu? Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe,
lá nos filhos de Jessé. Ele foi lá para a família de Jessé, que um deles seria rei. Deus falou para Samuel ir lá e ungir. Então ele chegou lá e viu Eliabe. Aí Samuel disse, falou assim: certamente está ele perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua estatura, a altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando eles elegeram Samuel, eles olharam pelos olhos, bonito, ombros largos. Aí Samuel falou assim: eis aqui o rei de vocês, viva o rei! Ficaram todo mundo feliz, né? Então agora, esse foi rejeitado. Agora Deus mandou, agora é a vontade de Deus. O povo quer um rei, então nós vamos dar um rei para ele agora. Vai lá e escolhe um, lá da família de Jessé, um que tem um coração segundo o meu coração. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Então ele chegou lá, viu Eliabe, que era um homem grande. Aí Samuel pensou: certamente é esse o ungido do Senhor. Ele falou assim: não, não é esse. Você está olhando com o olho, e eu não vejo com o olho da maneira que você vê. Eu olho para o interior. Então Deus sabia o que tinha lá dentro. Entendeu? Você lembra da história de Jacó e Esaú? Jacó por fora, o Esaú por fora, ele é um homem cabeludo, forte, homem selvagem, homem do mato, caçador. Jacó já não. Ele era um mais franzino, mais ali na beira da saia da mãe, né? Como o pessoal diz, não sai da mamãe, entendeu? Ficava por ali. Já Esaú já era um homem mais opulento, um homem mais, né, corajoso e tal, né? Só que Deus tinha mostrado que no ventre de Rebeca tinha dois reinos, ou aliás, dois povos. O maior serviria ao menor. Qual era esse maior? Era Esaú. Só que quando foi para Esaú nascer, nasceu com Jacó agarrado na calcanhar dele. Então quando nasceu, já saiu Jacó junto. Então o que tinha no coração de um? Viver caçando, estava nem aí para nada. O outro não, já tinha no coração dele o que? Desejo da primogenitura, estava dentro. Então Deus já sabia antes deles nascer. Está vendo? Isso é predestinação. Conhece antes de acontecer. Entendeu? Então aqui é a mesma coisa. Então Deus está mostrando aqui para ele: não é esse. Aí ele foi para os outros, foi para o outro, e não, certamente é esse. Não é esse. Então agora é aquele lá. Não, também não é esse. Né? Aí quando acabou todos os filhos, o Samuel perguntou: mas não tem mais nenhum? Ah, peraí, se não tem mais nenhum, disse disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, ainda falta o menor, né? E eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: vai, envia chamar, porquanto nós não assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Aí mandou chamar ele. Quando trouxe, ele era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Ele não era corpulento, mas ele era bonito, formoso de aparência, entendeu? É aquilo que eu falei. Ele era formoso, mas por dentro dele também ele era bonito. Então quando Samuel viu ele, né, viu aquele mocinho franzino que ficava lá no meio do mato ali no meio das planícies, cuidando do rebanho do pai dele, que era o Jessé. Ele não tinha ovelha, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Entendeu? Aí, quando chegou, falou assim: levanta-te e unge, porque é esse mesmo. O Senhor falou para ele: é esse aí. Então Deus estava olhando o quê? Dentro do coração dele. E como que era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, andava com prudência. Isso aí fez com que Saul, que ainda tinha o reino, porque Davi só ia ser rei depois da morte de Saul. Não pode ter dois reis, tem que ter um só. Então enquanto Saul não saísse de cena, Davi
permanecia ali naquele. Então ele começou como pajem de armas, foi coronel, e foi indo, foi subindo, até que ele se tornou rei. Entendeu? Quando ele veio, ele venceu lá, que ninguém queria enfrentar Golias, todos aqueles homens fortes, chegou aquele menininho e falou assim: eu vou lá enfrentar. Mas você? Golias ainda chegou a pensar: ué, vocês mandam uma criança para vir guerrear comigo? Soldado experiente já, e ninguém queria enfrentar ele, nem Saul queria. Aquele ali não. Ele falou: vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo daquele homem ali? Só por causa do tamanho dele? Vocês estão olhando o tamanho do problema, olha para o tamanho do Deus. Não mostre os seus problemas para Deus, mostre para os seus problemas quem é o seu Deus. Aí ele falou assim: não, esse homem é um incircunciso, eu vou lá lutar com ele. Mas como você? Não, eu vou. Ele era corajoso, olha só o coração dele. Ele sabia, porque ele já tinha passado por essas experiências. Ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Os problemas não acabam, eles vão vindo, cada um. Agora ele teve um problema maior agora, que era Golias. Depois ele teve outros problemas, que foi enfrentar Saul com um exército e assim por diante, entendeu? Mas teve problema, como todo mundo tem problema. Mas se Deus está na frente, não tem que se preocupar com o problema. Deus vai resolver o problema, entendeu? Então, Davi, ele era um homem assim. Ele enfrentava os problemas. Ele sabia quem era o Deus dele. Era aquele que criou todas as coisas, que falou para Abraão que onde Abraão pisasse a planta dos seus pés seria deles. Então ele era um homem corajoso. Deus que é homem de coragem. Lembra lá os 300 de Gideão lá? Quem for os covardes, os tímidos, volta todo mundo para casa. Só ficou 300 para lutar contra milhares. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar que não é o homem, é Deus fazendo isso através de homens corajosos, homens preparados para isso. Entendeu? Então por aqui eu encerro a minha meditação. Tem mais coisa ainda, mas essa é a meditação que eu imaginei aqui, estava pensando aqui, né? Aí agora você, através dessa meditação, você pode ter outra meditação, que talvez seja algo paralelo com essa meditação, né? Mas a Bíblia é isso, ela tem vida, então ela inspira você, porque por isso que você lê na Bíblia, você recebe inspiração no seu dia a dia, para você viver, saber como lidar com as situações, não ser enganado através das aparências. Você vê uma pessoa assim e fala assim: aquela pessoa ali é santa, ó, você não sabe o que tem por dentro, né? Não sabe o que tem ali por dentro. Às vezes é um lobo vestido com pele de ovelha, e você não conhece, então você tem que ter um discernimento. E Deus dá isso daí. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Entendeu? Você tem que ter um coração segundo o coração de Deus. Agora, como que é esse coração segundo o coração de Deus? É aquele íntimo lá dentro, ó. Não é a aparência externa que você mostra. Olha, para aquela pessoa ali, ó, aquela pessoa é boa. Às vezes está fazendo bondade por interesse, e você não sabe. Tem interesse atrás daquilo. Tem que ser de coração aberto, entendeu? Não pode ser uma coisa interesseira. Ah, se você me amar, eu te amo. Isso é condicional. O incondicional é: mesmo que você não me ame, eu amo você do mesmo jeito. Entendeu? Olha Davi. Davi chorava quando os inimigos dele morriam. Davi mandou matar aquele homem que trouxe um recado dizendo que Saul tinha morrido. Olha só. Aqueles que se levantavam contra ele, que eram destruídos, ele chorava, a ponto de Joabe chegar e falar assim: olha, seu filho Absalão estava tentando tomar o seu reino, e nós tudo do seu lado. Ele era vivo querendo destruir você. Agora nós fomos, destruímos ele, porque queria tomar o seu reino, e agora estamos devolvendo o reino para você. Você está chorando?
levanta, unge a tua cabeça e vamos tocar para frente. Porque se o povo vê que você está nessa lamentação toda, porque nós matamos o seu inimigo, eles vão se desanimar e vão dizer que a vida deles é menos preciosa do que a vida do seu inimigo. E eles deram a vida por você, eles foram lutar por você. Então levanta, lava seu rosto, come o seu pão e se mostra diante do povo para eles verem que você ficou feliz. Porque se você ficar chorando aí, eles vão entender que você não dá muito valor para eles. Entendeu? Aí Davi se levantou e fez o que Joabe mandou. Entendeu? Vocês veem o coração dele. Olha o coração de Davi. Ele viu lá uma mulher tomando um banho, que era esposa de Urias. Aí ele mandou ir lá pegar aquela mulher. Ele se deitou com ela, ela ficou grávida dele. Quando ele soube que ela estava grávida, ele mandou chamar o esposo dela que estava na guerra, lutando por ele. Quando ele veio, ele mandou ele para casa para se deitar com a mulher, para quando nascesse o filho, dizer que o filho era daquele Urias, né? Aí veio o profeta Naamã, falando só, você obrou nessa mente e você vai pagar por isso. Apareceu Naamã, falou assim, Davi, eu tenho um caso para você, então fala o que é. Ó, tem o vizinho do reino aí, um reino muito grande, e tem um vizinho que é pobrezinho, tem uma única ovelha, e o rei tem várias ovelhas. Chegou um visitante, e o visitante chegou na casa daquele pobrezinho, do rei, né? Do homem rico, e aí o homem rico, tendo muito, pegou, mandou ir lá no outro pobrezinho lá e pegar a única ovelhinha que ele tinha para matar e dar de comida pro estrangeiro que tava vindo. Davi na hora falou assim, esse homem merece morrer. Ele estava dando a sentença dele mesmo. Naamã olhou para ele e falou assim, você é esse homem, como se não bastasse. Quer dizer, ele podia estar escondendo todo mundo, mas de Deus não. E o profeta quem era? Era a boca de Deus, eram os olhos de Deus. Então ele falou assim, você é esse homem, você tem reino, tem várias mulheres, se precisa mais, a senhora pedir, mas não, você foi lá e pegou a única mulher de Urias e ainda colocou ele na frente da batalha para ele morrer. Esse filho que vai nascer, ele não vai viver, ele vai morrer. Aí Davi começou a chorar, entrou em pranto. Mas o profeta não disse que ia morrer? Morreu mesmo. Morreu. Por quê? Porque Davi fez isso daí. Entendeu? Davi falou para Urias, vai lá Urias, deitar com a sua mulher. Ele falou, não, como é que eu vou lá? Sendo que os meus irmãos estão tudo lá na guerra. E eu vou deitar em delícias com a minha esposa? Não, ele dormiu lá no castelo, lá na porta do castelo, não foi ter com a esposa. Aí Davi fez o quê? Então põe ele na frente da batalha para que ele morra. Aí colocou ele na frente da batalha, ele morreu. Quando ele morreu, aí Davi se juntou com a esposa dele. Aquele filho que já estava ali, ele morreu. Por quê? Porque ela tinha esposo vivo. Era adultério. Entendeu? Tinha esposo vivo. Aquela criança morreu. Depois que o Urias morreu, ele casou, pegou a Betseba, casou com ela, né? Aí ela teve um outro filho. Quem foi esse filho? Salomão. Olha como que Deus faz as coisas. E aquele Salomão foi quem? Sucessor de Davi depois. Agora, como é que você vai explicar isso? Você não tem que explicar, você não tem que argumentar. É como Deus escreveu a história e é assim que tem que ser. Tudo que foi escrito para quê? Para o nosso bem, para que nós não caímos no mesmo erro. Entendeu? Então a Bíblia ela é uma fonte de sabedoria. Você só erra se quiser. Vai lá na história, vê que cada um fez, eles tiveram que pagar por cada pecado que eles fizeram. Entendeu? Davi pagou e pagou caro. Davi, por causa da mulher de Betseba, que era esposa de Urias, Deus falou assim, Natan falou assim, ó, você fez as coisas em oculto, né? Mas o próximo depois de ti, que é o teu filho, ele vai se deitar com todas as suas concubinas perante os olhos de todos. Olha só, tá vendo? Lê a Bíblia para você entender.
Porque aqui não tem que ficar só na história. Eu não estou aqui para contar a história da Bíblia. Você pode ler a Bíblia. O que eu estou mostrando para você é a fonte de sabedoria, de riqueza que há dentro das Escrituras. Os erros que eles cometeram para você, para eu não cometer. Entendeu? Então é isso. Aqui eu encerro a minha meditação. Espero ter ajudado vocês, como eu tenho certeza que ajudou. Não vá pela aparência, não olhe pela aparência. O belo é perigoso, viu? Olhe para o coração. Não atente para como o homem vê, mas como Deus vê. Ok? Deus abençoe.